abertura, eu fiquei perguntando que palavra trazer. E o Senhor me deu lá em João, se as irmãs puderem abrir comigo, lá em João 16, do versículo 13 em diante, irmãs. E eu fiquei pensando, irmãs, se eu falava de outro assunto, outra coisa que o Senhor tem falado comigo, mas eu quis também, nesse início, honrar também o Espírito Santo ao falar dele nesse começo. Amém, irmãs? E diz assim a palavra do Senhor. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém, irmãs? Então, que nesse começo, né, dessa série de estudos sobre o Espírito Santo, estão me ouvindo, irmãs? Para mim, está saindo um bom aí. Não sei se uma irmã tá. Eu vou pegar na mão o celular, então, para ver se melhora. Melhorou? Tá saindo bem. Para mim, tá saindo. É que a irmã falou que estava bem baixinho para ela, a irmã Zenaide, se eu não me engano. Ah, será que às vezes não é o celular, às vezes que tá baixinho? Que para mim tá saindo bom o som. Irmãs, fale que só me ajuda aqui para ver se é só da irmã Zenaide que está saindo baixinho. Eu estou ouvindo. Amém. Amém, então. Vamos continuar, então. Amém, irmãs. É que eu estava com o celular apoiado, daí eu acho que abafou um pouco o microfone, mas agora eu peguei na mão, tá bom? Então, aqui diz, né, que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Então, que nessa série de estudo, né, do Espírito Santo, que eu estou muito feliz de começar, porque é um assunto que nós precisamos muito entender e compreender, né, que nessa série o Espírito Santo possa nos guiar em toda a verdade, que tudo que for falar aqui seja a verdade da palavra de Deus. Amém, irmãs? Que através desse estudo, que nenhuma das mulheres que vai ministrar aqui fale de si mesma, porque diz que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele fala tudo que o Pai ouve. Então, que cada mulher que seja direcionado por Deus, que cada mulher fale não de si próprio, mas inspirado pelo Espírito Santo, irmãs. Amém? Que nesse estudo Jesus seja glorificado, porque é para isso que nós vivemos, né? Para a glória de Jesus. E o Espírito Santo, ele glorifica Jesus através de nós. Então, que através desse estudo Jesus também seja glorificado, irmãs. Que através desse estudo o Pai revele aquilo que é dele para nós, que também somos dele. Amém, irmãs? Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que o Espírito Santo possa estar direcionando cada palavra que seja dito nesse estudo. E que seja tudo para a glória de Jesus. Vamos orar, então, irmãs, para começar? Eu vou desligar minha câmera para nós orar, tá bom? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te exalto e eu te glorifico, Senhor, por estarmos reunidos aqui no teu nome, Pai. Estamos reunidos aqui, Senhor, muito mais do que somente obter conhecimento ou somente conhecer a tua palavra, não. Queremos ser transformados pela tua palavra. Queremos ser transformados por esse Espírito da verdade, Senhor, que o Senhor enviou e que está habitando entre nós. Que através desse estudo, Pai, que o Senhor tocou no coração da pastora, Pai, o Senhor abra os nossos olhos, a nossa visão, o nosso entendimento de quem o Senhor é. Que através desse estudo, o nosso relacionamento contigo possa estar mudando.
Que nós venha precisar do Senhor, não somente nos momentos de dificuldade, ou não somente quando a gente vai levar uma palavra, não, mas que em cada momento da nossa vida nós esteja dependente do Senhor. Que cada momento do nosso dia a dia a gente esteja disposto, Pai, a fazer a tua vontade, a pedir a opinião do teu Santo Espírito Santo e a andar naquilo que ele nos guiar. No nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo seja glorificado através desse estudo, porque o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso companheiro, o nosso consolador, e nós não conseguimos fazer nada sem Ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar dentro dos nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos moldar e que através da Tua palavra, Senhor, rios de água viva possa fluir de nós, Senhor. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo e eu te glorifico, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãs? Obrigada pela oportunidade, tá bom, pastora Su? Um beijo. Amém. Glória a Deus, minha irmã Luísa. Deus abençoe. Como diz, a primeira vez não é fácil, né, irmãs? Da gente enfrentar a câmera do celular, que é tão pequenininha, mas que dá um frio na barriga da gente, né? Mas glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãs, nós hoje vamos começar aí uma série de estudos sobre o Espírito Santo, né? Eu comentei com vocês que desde o retiro de carnaval aí, né? O Senhor vem ministrando no meu coração a respeito desse tema, da necessidade, né, de nós conhecermos mais sobre o Espírito Santo, buscarmos este revestimento através do Espírito Santo. E, como diz, para nós iniciarmos, né, o primeiro ponto é nós entendermos quem é o Espírito Santo, né, para a gente poder se relacionar com ele, para nós buscarmos ele de uma maneira diferenciada, nós precisamos aprender quem ele é. Então, esse nosso primeiro encontro, com a ajuda do Espírito Santo, né, que ele esteja trazendo as palavras, o entendimento, e que ele possa nessa noite, nos trazer clareza de quem é ele. Amém? Então, eu quero iniciar com vocês um texto que está em Atos 19. Atos 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Receberam vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em outras línguas e profetizaram. Amém? Então, aqui, irmãos, esse texto, né? Quando a gente olha ali no versículo 2, quando Paulo pergunta, né? E é interessante que o texto aqui vai dizer que ele encontra alguns discípulos. Ou seja, eram pessoas que foram batizadas, confessaram a Jesus, já estavam frequentando, né, uma igreja, né? Já estavam em comunhão, sendo ministrado, mas ainda não haviam tido um conhecimento a respeito do Espírito Santo. E quando Paulo chega até lá, ele vai perguntar: vocês já receberam esse batismo, né? E eles vão dizer: mas nós nem conhecemos o Espírito Santo. É interessante aqui, irmãos, que talvez esses discípulos, eles ainda não tinham ouvido nada a respeito do Espírito Santo. Embora eles fossem salvos, já batizados nas águas, mas sem o conhecimento do Espírito Santo.
Então, esse é o primeiro texto que eu quero caminhar com vocês aqui na nossa introdução, né? Porque, assim, irmãs, eu creio que a maioria de nós que está aqui somos de uma igreja pentecostal. Ou seja, nós falamos do Espírito Santo, cantamos do Espírito Santo. Mas a pergunta é, nós conhecemos o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para nós? Ele é um vento, um choro, um arrepio, né? Ele é uma vontade de sorrir. Quem é o Espírito Santo para nós, né? Que tipo de conhecimento que nós temos a respeito do Espírito Santo? Aquelas que já são batizadas com o Espírito Santo, quais foram as experiências que você já viveu com ele? Ou aquelas que ainda não viveram uma experiência, será que já buscaram conhecer o Espírito Santo? Porque perceba que estar numa igreja, ser salvo, é diferente de ter conhecimento a respeito do Espírito Santo, entendimento de quem ele é e se relacionar com ele. E aqui eu quero iniciar com uma pergunta, né? Qual é a realidade do Espírito Santo nas nossas igrejas no dia de hoje? Será que as nossas igrejas têm experimentado o agir do Espírito Santo? A manifestação do poder do Espírito Santo? Ou será que as nossas igrejas carregam o nome de pentecostal, cantam sobre o Espírito Santo, mas não se tem manifestação do Espírito Santo? Né? Aqui eu quero iniciar com uma citação do livro, que daqui a pouquinho eu já indico para vocês. E o autor desse livro diz assim: quantas pregações hoje têm um gostinho de que o pregador acabou de sair do cenáculo com os apóstolos? Quantos mostram que o evangelho é realmente o poder de Deus? Pregadores que falam às congregações como médicos nas suas clínicas, sem paixão, não dão a menor chance para a atuação do Espírito Santo. Sabemos que o trabalho cristão não pode ser realizado sem a unção do Espírito. Ter propósito é parte disso, mas ser dirigido pelo Espírito é o padrão do Novo Testamento. O Espírito Santo é o motivador, é o poder que modifica. Aqui, irmãs, quando eu estava lendo esse livro hoje, né? Ele me chamou muito a atenção nessa citação, né? Que na nossa geração hoje, ou está banalizado, ou uma geração de pessoas totalmente frias e sem um relacionamento com o Espírito Santo. Né? Quando fala ali, né, que o evangelho é o poder de Deus, eu pergunto, né? Será que as ministrações que nós temos ouvido das nossas igrejas, elas estão vindo com o poder do Espírito Santo? Será que nos nossos cultos está tendo a presença do Espírito Santo? Ou será que está só se cantando sobre o Espírito Santo, se falando, mas sem um relacionamento? Né? Então, como tem sido, né, essa geração de hoje, com relação à pessoa do Espírito Santo? Uma outra frase aqui, que eu coloquei, né? O que é o Espírito Santo para muitos, né? Para algumas pessoas, se fôssemos perguntar, por exemplo, na nossa igreja, um dos simbolismos do Espírito Santo que ainda está lá na bandeira da nossa igreja, né? Como um símbolo da nossa igreja, é a pomba, né? Que representa uma tipologia do Espírito Santo, mas ele não é uma pomba, né? Alguns podem dizer, não, mas ele é aquele vento impetuoso que desceu no Pentecostes, mas ele é só uma figura de linguagem, ele não é o vento. Quero que cada uma de nós entendamos nessa noite, primeiro, que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. E sendo uma pessoa, o Espírito Santo quer ter relacionamento conosco. O Espírito Santo quer estar próximo de nós. Ele é Deus, irmãs, e isso é tremendo, né? Porque a gente acha que
vamos falar sobre o Espírito Santo, mas vamos falar mais de Jesus e mais de Deus. Entenda algo, o Espírito Santo hoje é Deus atuando na Terra. É o Espírito Santo que manifesta o poder, que manifesta a cura, que manifesta a presença, é o Espírito Santo. Às vezes nós temos uma colocação, né, nas nossas igrejas que a gente diz, né, Deus está aqui. Na verdade, quem está aqui é o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. É Ele que hoje está manifestando as verdades de Deus aqui na Terra. E assim como eu e você conhecemos o Pai, tivemos um conhecimento a respeito de Jesus, o Filho, também precisamos ter um conhecimento a respeito do Espírito Santo. Entender que Ele é Deus e que Ele deseja se relacionar conosco. Em um culto, minhas queridas irmãs, onde a palavra, onde a fé, o Espírito Santo está ali. Desejosos que eu e você venhamos buscar a sua presença, venhamos reverenciar a sua presença. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é Deus e ele é uma pessoa. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós sabemos que ele é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. E agora nós vamos ver algumas coisas na Bíblia, né? Que vão testificar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E que ele deseja se relacionar conosco. Amém? A primeira característica aqui do Espírito Santo, e testificando que ele é uma pessoa, você pode anotar aí, né? Que ele tem sentimentos. Quero que você abra comigo em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo é uma força, um vento, uma pomba, ele se entristece? Então, biblicamente, aqui está provando que ele é uma pessoa. E quando está dizendo assim, não entristeça o Espírito Santo. Olha só, né? Eu não sei se as irmãs aqui, com certeza, né? Alguém já entristeceu você por alguma coisa. E que sentimento ruim é. Agora você imagina quando eu e você entristecemos o Espírito Santo. Porque ele quer se relacionar conosco, né? Como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando ele muitas vezes nos desperta na madrugada, que a gente perde o sono, e a gente diz, meu Deus, que insônia. E na verdade é o Espírito Santo nos chamando para orar, nos chamando para um relacionamento, né? Quando muitas vezes nós estamos limpando a nossa casa e de repente começa a arder dentro do nosso coração um desejo de orar, um desejo de louvar ao Senhor, é o Espírito Santo ali nos chamando para aquele momento de intimidade e às vezes nós entristecemos ele quando nós não ouvimos o seu chamado, né? Quando muitas vezes ele está nos chamando para um relacionamento, para um momento de intimidade, e nós trocamos ele pela televisão, por um passeio, né, por um momento de descanso, por dormir mais, nós entristecemos o Espírito Santo. Sabe, irmãs, às vezes nós falamos sobre o Espírito Santo, mas eu quero que você entenda que ele quer se relacionar conosco como uma pessoa, em que a gente acorde pela manhã e a gente diga bom dia, Espírito Santo, né? Que a gente vá sair da nossa casa e a gente diga, Espírito Santo, vamos comigo. Que a gente possa abrir o nosso coração e falar com o Espírito Santo daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós queremos que ele mova dentro de nós, aquilo que ele trabalhe dentro das nossas vidas. Então, todas as vezes que nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, o chamado dele para nós, para termos um momento de comunhão, nós estamos entristecendo, porque ele tem sentimentos. Amém?
Agora eu quero que você volte um pouquinho para trás, ali nós vamos em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Vou ler o versículo 3, que diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte da tua herdade? Né? Aqui é o texto de Ananias e Safira, né? Que eles vendem, né, uma propriedade, e eles falam que vão doar tudo para Deus e acabam, como diz, guardando uma reserva, né? E Pedro, então, vai chegar ali e vai fazer esta pergunta: por que você mentiu para o Espírito Santo? Né? Aqui, irmãos, trazendo esse texto para nós, dentro do Espírito Santo, que é uma pessoa que habita em nós, que deseja se relacionar conosco. Quantas vezes nós mentimos para o Espírito Santo, né? Quantas vezes nós nos propomos a ser melhores em algumas coisas, nos propomos a dizer, não, eu vou servir ao Senhor melhor, eu vou ter uma intimidade com o Espírito Santo, eu vou buscar mais Ele, e de repente, nada acontece. E nós mentimos ao Espírito Santo. E a pergunta é, qual é o sentimento que o Espírito Santo tem tido para cada uma de nós? É um sentimento de alegria ou tem se entristecido com as nossas atitudes? Pelas vezes que ele tem nos chamado para um relacionamento, mas nós estamos insensíveis, talvez preocupadas com outras coisas e nos esquecemos que ele está nos chamando. Então, a primeira característica, ele tem sentimentos. Segundo, abra comigo agora em Atos ainda, no capítulo 16. Se ele é uma pessoa, ele também fala, né? O Espírito Santo também fala, irmãs. Quantas aqui já ouviram a voz do Espírito Santo, né? Ah, não, pastor, isso é coisa da minha cabeça. Não, mas o Espírito Santo fala, né? Nós não vemos, mas podemos ouvir a sua voz. Podemos saber que ele quer falar algo, que ele quer liberar algo sobre a nossa vida. Eu quero ir com as irmãs antes no texto ali de Atos 13. Primeiro Atos 13. Versículo 1 em diante diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Né? Então, o Espírito Santo, ele fala, irmãs, né? Ele fala que estão orando para separar as pessoas para sair para a obra do Senhor, e ele vai trazer o quê? Vai falar, olha, separa agora para esta obra Barnabé e Saulo. Né? Será que nós temos ouvido ao Espírito Santo, irmãs? Olha aqui que eles estavam aqui servindo ao Senhor, jejuando, então o Espírito Santo falou, né? Não é, irmãs, que o Espírito Santo não deseje falar conosco. O problema é, nós estamos ouvindo o que ele quer falar conosco? Estamos sensíveis à voz do Senhor? Estamos sensíveis ao Espírito Santo? Então, ele é uma pessoa e ele deseja falar, né? Talvez você vai, né, fazer algum propósito, algum projeto na tua vida, você já parou para perguntar para ele, Espírito Santo, será que esse caminho que eu vou tomar, essa decisão que eu vou tomar é uma decisão correta? Será que essa decisão realmente vai trazer paz para a minha vida? Vai me levar mais perto do Senhor, mais perto da tua presença?
Irmãs, eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, ó. Bom Dia, Espírito Santo. Alguma irmã já leu? Acho que falar sobre eles talvez vocês já tenham ouvido, do Benihim. Alguma irmã aí? Ou nenhuma? Todo mundo quietinho? Então, acho que não. Irmãs, esse é um livro que eu indico você que deseja ter mais conhecimento do Espírito Santo, um relacionamento diferenciado com ele. Está aqui um excelente livro para você. Aqui nesse livro, o autor vai dizer assim, que ele vai se relacionar com uma pessoa, né? Bom dia, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo, né? Eu lembro um pastor que eu tive aqui quando eu congregava em Ponta Grossa. Você às vezes chegava na igreja, ele estava orando, né? E na frente dele sempre tinha uma cadeira. E era curioso, né? Porque o pastor, ele tinha alguns problemas de saúde, né? Então, a gente achava que era por causa dos problemas de saúde, às vezes para levantar ali, ficava sentado muito tempo, né? Até que um dia ele compartilhou algo e disse, não, essa cadeira é a cadeira do Espírito Santo. Quando eu me sento para orar, eu peço, Espírito Santo, se assente nessa cadeira que eu quero falar com o Senhor e eu quero que o Senhor também fale comigo. E essa experiência eu ouvi do pastor, né? E isso eu nunca mais esqueci. E eu não sei, assim, se as irmãs, né, já tiveram alguma experiência com o Espírito Santo. Eu não estou falando aqui, irmãs, pastor, eu já senti a presença do Espírito Santo na igreja. Eu já chorei. Não, eu estou falando de uma experiência real com o Espírito Santo, né? E você está orando e você, né, talvez sentiu o Espírito Santo pegar nas tuas mãos, né? Ou sentir que o Espírito Santo pegou você no colo, naquele momento que você estava triste, estava angustiada, né? Porque às vezes, irmãs, nós vamos para um ambiente de oração, mas a nossa oração não convida o Espírito Santo para estar junto, né? Eu gosto de um texto de Romanos, no capítulo 8, não me recordo o versículo exatamente, se é 26 ou 28, né? Mas fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? É ele que está intercedendo por nós. Assim, irmãs, talvez, eu lembro, assim, que eu tinha muita dificuldade de orar, né? Embora eu fosse criada na igreja, mas eu não conseguia, assim, orar mais do que 10 minutos, era uma luta para orar 10 minutos, né? E eu lembro, assim, que às vezes tinha culto de oração na igreja e era 20 minutos de joelho, meia hora, né? E eu lembro que eu acho que eu orava 5 minutos e daí ficava aquele tempo inteiro assim, glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Até terminar a oração, né? Mas aí um dia eu pedi ao Espírito Santo e falei, Espírito Santo, me ajude a orar. Me ajude. Coloque as palavras na minha boca. Eu quero desenvolver um tempo de relacionamento contigo. Irmãs, isso mudou, assim, significativamente a minha vida de oração. Tem horas que às vezes eu digo, meu Deus, queria que o relógio parasse, que esse momento não se perdesse mais. Porque quando você chama o Espírito Santo para um relacionamento, para você ouvir ele falar com você, para você ouvir aquilo que ele quer ministrar no teu coração, irmã, tenho certeza que ele vai operar na tua vida, que ele vai liberar algo glorioso. O problema é que nós queremos que ele fale, mas nós não queremos ouvir a voz dele. Olha, irmãs, eu vou pregar, e pode ser, irmãs, que, pastora, nem precisa se preparar muito para pregar, né? Irmãs, eu sento aqui, seja no escritório, seja no meu quarto ali, e eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar com aquela igreja? Qual é a palavra que o Senhor tem para levar naqueles corações? Me mostra qual que é a tua palavra, me ensina na tua palavra, traz a direção. Irmãs, se nós pararmos de ir buscar na fonte, de ouvirmos o Espírito Santo, para ele ministrar no nosso coração, de nós nos relacionarmos com ele como uma pessoa, irmãs, nós não vamos viver
experiências gloriosas com o Senhor. Né? Nós vamos ir na igreja, cear, ser dizimista, ofertando, trabalhar na igreja, mas vai ser só isso e nada mais. Mas o Espírito Santo está nos convidando para uma experiência real, irmãs. Uma experiência que começa dentro do teu quarto, na tua casa. Uma experiência que você vai levar lá para a igreja. Irmãs, eu parei de ficar olhando para a pessoa se está adorando a Deus, se não está adorando a Deus, né? Nos cultos de terça-feira da minha igreja, meu Deus, tem dia que não tem músico, não tem microfone, é só Jesus na causa. Mas se eu for olhar para isso, eu vou morrer espiritualmente. Mas se eu disser, Espírito Santo, eu vim na tua casa, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te buscar, irmãos, não precisa de música, não precisa pregador, não precisa igreja cheia, não precisa, porque você está com o dono da fonte ali junto com você. Então, não fique esperando as coisas acontecer, as coisas mudarem, você dizer, ai, o dia que alguma coisa acontecer, o dia que o céu se abrir, ei, o Espírito Santo está para ser liberado numa porção gloriosa. Ele quer que nós sejamos mulheres sensíveis à voz do Senhor. Eu não sei, irmã, se você faz alguma coisa na igreja, mas olha, diga, Espírito Santo, vamos comigo. Irmãs, toda vez que eu vou pregar, que eu vou subir no altar, eu falo, Espírito Santo, segura na minha mão, não me deixa subir nesse altar sozinha. Ah, irmãs, é diferente, porque na minha força eu posso falhar, eu posso errar, mas quando o Espírito Santo está junto, irmãs, ele traz a lembrança, os versículos, ele capacita, a gente não olha para a igreja, a gente não está preocupado se estão dando glória, se estão dando aleluia, se estão dormindo, porque ele está ali, aleluia, e se ele está ali, irmãos, ele vai falar, ele vai agir, ele vai manifestar da glória e do poder. Então comece a levantar de manhãzinha e fala, Espírito Santo, bom dia. Né? Espírito Santo, como que vai ser o nosso dia hoje? Espírito Santo, que o Senhor quer falar comigo hoje? Fala comigo, me dá a tua palavra, né? Eu vou sair de casa, eu entro no carro e falo, Espírito Santo, senta comigo aqui, vamos junto. Vou entrar na escola e digo, Espírito Santo, entra nessa escola junto comigo. Porque ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco, irmãs. Quando nós mudarmos essa maneira de vermos o Espírito Santo, eu tenho certeza que isso mudará significativamente a nossa vida espiritual. Aleluia! Aqui, irmãs, outra característica do Espírito Santo, né? Que ele é o mestre dos mestres, né? Quero que você abra em João 14 agora. João 14. Glória a Deus. Irmãs, eu estou desde manhã hoje com uma expectativa. Eu falei, meu Deus, Senhor, hoje queria que esse dia parasse, porque a presença do Senhor, ela é tão tremenda, irmãos, que às vezes não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de sair de casa, dá vontade só de ficar. O Senhor, né? Até eu brinquei com meu esposo, falei bem que podia faltar água em Ponta Grossa só hoje, né? Só mais hoje, né? Para ficar aqui hoje ouvindo o Senhor. Porque, irmãs, quando nós dedicamos um tempo para ouvir, ele fala conosco, né? Ele traz um maná fresquinho para a nossa vida. Aleluia. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Amém? O Espírito Santo aqui, irmãs, ele é o mestre. Ele está aqui para ensinar a igreja. Olha, quando os discípulos, né, após a ressurreição de Jesus, que eles permanecem ali para iniciar o ministério sem receber o Espírito Santo, eles são homens comuns, pescadores, camponeses, mas a partir do momento que o Espírito Santo é liberado sobre a vida deles,
que eles entendem a pessoa do Espírito Santo, o ministério desses homens é totalmente transformado. Numa primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Pedro e João, indo orar, levantam um paralítico. De repente, aqueles milagres que eles viam no ministério de Jesus agora começam a ser liberados sobre a vida deles, com ressurreição, poder, batismo, palavra. Irmãos, o que é isso? Pessoas normais, mas que entenderam quem é o Espírito Santo, elas mudam uma chave na vida delas. Tem uma mulher que eu gosto muito, Catherine Kuhlman. Meu Deus, a história dessa mulher é tremenda. Conta a biografia dela que em hotéis onde ela ia ministrar, às vezes ela estava nas salas de baixo ministrando e os trabalhadores do hotel, nos andares de cima, caíam no poder e na glória do Senhor, irmãos. Que é isso? Pessoas que viraram uma chave espiritual quando elas entenderam quem é o Espírito Santo, né? Olha só, irmãos, que quando eu olho Áquila e Priscila, em 9 meses, eles evangelizam toda a Ásia Menor. Eu te pergunto, um homem natural, é possível acontecer isso? Jamais. E aqui, irmãos, eu estou falando sem recursos dos que nós temos hoje, mas pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que se relacionam com o Espírito Santo como uma pessoa, são pessoas que vivem algo extraordinário, né? E assim, irmãs, até no outro livro que eu quero indicar para as irmãs, que é esse aqui, Espírito Santo, Revelação e Revolução, explorando as dimensões do Espírito Santo. O autor aqui ele vai escrever que se nós queremos viver as experiências que os apóstolos viveram, então que nós façamos o que eles fizeram. Irmãs, eles abriram mão de tudo na vida deles, porque eles entenderam quem é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo aqui, pastor está dizendo que nós temos que parar de trabalhar, temos que abandonar nossa casa. Não, estou dizendo que aqui para nós, você precisa priorizar a pessoa do Espírito Santo na tua vida. Senão você vai ser só uma crente que frequenta a igreja, que tem um bom testemunho, mas que não vive uma experiência sobrenatural. Mas a partir do momento que houver uma entrega diferenciada, haverá uma manifestação do Senhor diferenciada. Aqui esse texto onde Jesus está dizendo que o Espírito Santo ensinará. Você quer aprender algo? Peça para o Espírito Santo. Você quer viver uma experiência? Peça para o Espírito Santo. Aqui, irmãs, quero compartilhar um testemunho, né? Quando eu tinha 16 anos, o Senhor enviou na igreja que eu fazia parte um profeta chamado Oscar. E aquele homem, ele entregou uma palavra, que eu não vou citá-la toda aqui, mas numa parte da palavra ele disse assim, para você saber que é o Senhor que te chama, antes de você completar 18 anos, eu vou te enviar em uma outra nação. E você vai saber que sou eu o teu Deus, porque eu vou te ensinar, vai ser antes de você terminar os teus estudos, e eu vou preparar tudo. E o primeiro lugar que você vai pisar vai ser o Paraguai. Isso foi no começo do ano, agora não sei, 2008, acho. Não me falha a memória. Acho que foi 2008. Quando foi mais ou menos no mês de abril, a gente tinha uma equipe de evangelismo aqui em Ponta Grossa, né? E a gente recebeu um convite para ir para o Paraguai. E quem foi uma das pessoas chamadas para ir? Eu. Ali eu entendi que era o Senhor cumprindo a palavra. E eu lembro, irmãs, que eu não tinha condições para fazer um curso de espanhol, né?
E eu falei, meu Deus, né? A gente começou partindo de abril, a gente iria no mês de outubro, então a gente começou a estudar o país, né, a cultura, começamos a traçar projetos, né, evangelísticos, estratégias, né, e das pessoas que estavam na equipe, a maioria delas começou a fazer curso, algumas já falavam espanhol, e eu falei, meu Deus, e agora, né? E assim, irmãs, lá atrás, hoje eu estou um pouco melhor, mas lá atrás, irmãs, é só Jesus para ter me chamado mesmo, né? Eu era uma pessoa tímida, falava pessimamente em grupo, né? Por isso eu digo, tem o Espírito Santo na tua vida, isso fará toda a diferença, né? E eu lembro, irmãs, que eu falei, e agora, né? Aí a minha mãe comprou uma biblinha de espanhol, capa dura, não sei se ela vai lembrar, mas eu lembro. Ainda tinha um adesivo do Esmilinguito. Aí eu pedi para a líder gravar um CD em espanhol. Aí eu colocava no sonzinho e me ajoelhava na frente do som, ouvindo os louvores e dizia: Espírito Santo, o Senhor conhece todas as línguas. Me ensina espanhol para pregar a tua palavra. E eu ficava, irmãs, ali ajoelhada, ouvindo aquele sonzinho, CD ali, ficava, né? Resumindo, irmãs, fui para o Paraguai, preguei em espanhol, evangelizei em espanhol, aprendi a falar Guarani, né? E a pergunta é, sem nunca ter estudado, naquela época não tinha internet como é nos dias de hoje, né? Então eu digo assim, você quer fazer algo para o Senhor e você diz assim, mas eu não sei fazer. Eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sei como fazer. Eu digo, senta e diga, Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ensine a tua palavra. Às vezes, irmãs, tem mensagem que o Senhor me dá, e depois que eu prego, eu falo, meu Deus, Senhor, que mensagem foi essa? Da onde essa mensagem? O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. Então, pastor, eu quero desenvolver algo com o Senhor, quero desenvolver o meu chamado, quero desenvolver um relacionamento. Experimenta sentar com o Espírito Santo e dizer, me ensina. Vai ler a Bíblia, né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, dá sono, dá cansaço, dá dor nas costas, dá preguiça. Mas experimenta convidar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, leia comigo, me ensina, me mostra. Irmãs, a palavra do Senhor diz que Ele nos ensinará e Ele nos fará lembrar. Mas eu digo, irmãs, se nós não lermos a Bíblia, Ele vai nos lembrar do quê? Se nós não sentarmos para se relacionar com Ele, Ele vai nos lembrar do quê? Do quê, irmãs? Ele vai nos lembrar daquilo que nós temos, daquilo que Ele tem colocado em nós, daquilo que nós temos buscado no Senhor. Ele nos lembrará. Né? Quantas vezes, irmãs, por causa do nervosismo, às vezes eu vou pregar e falo, meu Deus, parece que sumiu tudo na minha mente. Mas, de repente, o Espírito Santo vem soprando, né? Porque se passou um tempo com Ele, se Ele gerou a palavra, então lá na hora, Ele te lembrará. Né? Então, quantas mulheres, né, que talvez estão aqui ouvindo esse encontro nessa noite, estão dizendo assim, mas eu queria servir o Senhor, eu tinha tanta vontade, mas como? Comece a chamar o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, me ensine, me mostre como é para fazer, me mostre pelo qual caminho eu devo percorrer. Eu tenho certeza, irmãs, que vocês vão começar a ver o Espírito Santo capacitar vocês de uma maneira tremenda, né? Trazendo conhecimento da palavra, levantando vocês em oração, né? Talvez aquelas que são do louvor, comece a pedir ao Espírito Santo, eu não quero apenas cantar, mas eu quero realmente manifestar da tua glória, manifestar da tua presença. Porque, irmãs, há uma diferença daquele que tem o Espírito Santo e daquele que só tem o conhecimento, há uma grande diferença, né?
O que nós queremos de nós? Termos uma vida em que as pessoas estão nos ouvindo e não estão sentindo o Espírito Santo? Não estão sentindo o mover do Senhor? Não estão sentindo a presença do Senhor? Está na hora da gente chegar na igreja, servir ao Senhor e dizer: Espírito Santo, tu tens o controle deste lugar, tu tens o controle da minha vida. O que o Senhor quer fazer nesta noite, que o Senhor faça. Como o Senhor quer agir, né? Como o Senhor quer manifestar da sua glória, da sua presença, porque aonde tem palavra, aonde tem fé, aonde tem o Espírito Santo, tenha certeza que ele vai agir, irmãs. Vai agir, vai operar, né? O Júnior me mandou um áudio. Ele falou: olha, um testemunho, você precisa compartilhar com as irmãs para despertar a fé delas também. De um irmão que foi embora para uma outra cidade, e ele estava compartilhando das experiências que ele está tendo lá com o Espírito Santo. E ele falou: pastor, o senhor não sabe que a gente viveu uma experiência aqui numa escola bíblica que a gente nunca viveu, em que, de repente, o Espírito Santo desceu naquela escola bíblica e pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, pessoas começaram a ser renovadas. De repente, o culto já estava indo para meio-dia e pouco e não terminava. Porque, irmãs, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo e dar liberdade para ele, ele vem e manifesta a sua glória, manifesta o seu poder, né? Manifesta da sua presença. Então, está na hora da gente tirar o controle das coisas da nossa vida e entregarmos no Espírito Santo. Quando é um texto de João, capítulo 7, acho que é o versículo 37 em diante, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele diz isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Eu amo essa passagem, né? Quando fala, né, do teu interior correrão rios de águas vivas. O que é isso, irmãs? O Espírito Santo está aqui, ó. E ele quer jorrar, irmãs. Jorrar. Irmãs, se pense como que a atmosfera modificou quando o Espírito Santo derramou-se no dia de Pentecoste. Era uma festa normal em Jerusalém, até que o Espírito Santo foi liberado. Aqueles homens saem cheios do poder. Aqui, irmãos, é quando todas as pessoas vão ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Não mais como no Antigo Testamento, para um grupo restrito de pessoas, mas agora, sim, para todos que desejam. E ali, irmãs, houve um furacão, né? Do mover do Espírito Santo que começou a mudar aquele ambiente, né? Porque aonde o Espírito Santo está, irmãs, o ambiente, ele é transformado, a glória do Senhor, ela é transformada. Aqui uma experiência que eu vivi o ano passado, num retiro de jovens aqui em Ponta Grossa. Olha, irmãs, igual aquele dia, eu digo para vocês que eu não vivi mais, né? Pelo menos esses últimos meses aí, né? Um poder de Deus tão grande, uma presença de Deus que invadiu aquele ambiente, que as pessoas não conseguiam permanecer em pé, tamanha glória do Senhor. E eu me lembro que dificilmente eu estou de relógio, a não ser dia de semana, né? Mas eu lembro que já tinha tirado o púlpito, né? Então eu estava sem o celular, sem relógio, eu não tinha nem percebido que horas eram. Aí, de repente, a irmã que estava coordenando ali o trabalho, ela veio e falou: pastora, a gente tem que parar o culto, porque já está ficando tarde e tem mais uma programação aí de um desfile, né? Aí eu entreguei o microfone e fui assim, e sentei numa cadeira, né? Irmãs,
quando ela pega o microfone para dizer que o culto estava acabado, ninguém saiu daquele ambiente. É como se ninguém tivesse ouvido, é como se ninguém tivesse mais importado com aquilo que estava lá fora, né? E eu lembro que eu estava no cantinho, assim, chorando naquela presença, naquele mover de Deus, e onde eu olhava aqueles jovens caídos no chão, no poder, ninguém se, como disse, ousou sair daquele ambiente pela tamanha glória do Senhor, irmãos. Pela tamanha glória da presença do Senhor. Aquele dia marcou a minha vida, né? Semana passada eu fui ministrar numa igreja, encontrei um dos jovens que estava lá e estava compartilhando daquele dia, né? Eu falei, aquele dia, a presença do Senhor estava tão palpável que não tinha mais programação, não tinha mais horário, a gente só queria estar naquele ambiente onde Ele está, né? E aqui, irmãos, não são para tempos esporádicos, para de vez em quando. O Espírito Santo quer se manifestar todos os dias na nossa vida, né? Mas a pergunta é, nós queremos nos relacionar com Ele como uma pessoa, como um amigo, quando ali no texto de João, agora eu não sei se é no 16, deixa eu só conferir aqui antes de falar para as irmãs. Só deixa eu só olhar aqui. Acho que é no 16 mesmo que nós lemos. Quando ele fala, né? Mas aquele Consolador. Quando fala essa palavra, Consolador, o original dessa palavra está dizendo um da mesma espécie. Ou seja, um igual a Jesus. Jesus caminhou, andou junto, fez milagres, ensinou. E é isso que o Espírito Santo, que foi dado de presente para nós, quer fazer. Nos ensinar, nos acompanhar, ser nosso amigo, ser o nosso orientador, estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente acordar de manhã, a gente lembrar de dizer bom dia, Espírito Santo. Quando se sentar na mesa, lembrar que Ele também quer estar conosco. Que nós possamos dizer, Espírito Santo, que o Senhor quer falar comigo. Espírito Santo, que o Senhor quer ministrar o meu coração, que o Senhor quer fazer na minha vida. O Espírito Santo, irmãs, ele está ansioso para se relacionar conosco, para ter um momento de intimidade conosco, né? Não é só para a gente chorar num culto e dizer, eu senti a presença do Senhor. Eu estou falando sobre um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Assim como eu lá atrás, aos meus 13 anos, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, a minha vida foi transformada. E hoje eu não me sinto sozinha, não me sinto fazendo a obra sozinha, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Ele mudou, tirou a timidez, tirou todos os empecilhos e fez em mim um instrumento nas mãos dele, porque um dia eu deixei que esse espírito de vida cheirasse algo dentro de mim, irmãs. E ele quer gerar dentro de cada uma de vocês. Não para nós compartilharmos o testemunho das outras irmãs, dos outros pastores, que é uma bênção, mas é para você começar a visualizar os teus testemunhos, dizer, pastora, o Espírito Santo está me acordando de madrugada, eu estou levantando, meu Deus, ele está falando comigo. Irmãs, eu me lembro quando eu era mais nova, eu tinha uma preguiça de levantar de madrugada, agora pode ser que é difícil levantar, mas depois, irmãs, quando o Espírito Santo está ali pertinho, mas não tem hora, não tem nenhum empecilho, porque a presença dele é tão gloriosa, que ela invade o nosso ser, ela contamina tudo que há em nós, muda o ambiente, muda, a presença do Espírito Santo muda o ambiente. Aleluia! Né? Quero aqui, já estamos indo quase para o final, aí quero ler com vocês um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2. Do versículo 10 ao versículo 12. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas,
ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Irmã, você quer conhecer mais a Deus? Você quer conhecer mais sobre o reino de Deus? Relacione-se com o Espírito Santo, porque é Ele que sabe as profundezas de Deus, né? É Ele que vai revelar a vontade do Pai, né? É Ele que vai ativar o céu dentro de nós. Então, quanto mais a gente se desenvolve no Espírito, quanto mais nos relacionamos com o Espírito, mais os céus são revelados, mais o poder do Senhor é liberado, mais a vontade do Pai é liberada sobre as nossas vidas. Então, minha querida irmã, quero desafiar você nessa noite, né? Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo, mas que a partir de hoje você diga: Espírito Santo, eu sei que o Senhor é Deus e eu sei que o Senhor é uma pessoa que tem sentimentos, que fala, que ensina, e eu sei que o Senhor é uma pessoa que revela as profundezas do Pai e que deseja se relacionar comigo. Então, Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ajuda a eu caminhar no meu dia a dia. Me dá sabedoria. Coloca as palavras na minha boca. Lembra daquilo que eu preciso. Me inspira, Espírito Santo. Irmãs, às vezes nós corremos atrás de pessoas. Para um conselho, corremos atrás de pessoas para nos ajudar. Ei, o Espírito Santo de Deus está perto de você. Corra para a presença dele e diga: Espírito Santo, fala comigo, me dá a tua palavra, me ensina, me inspira. Aleluia! Eu lembro, assim, irmãs, momentos de luta, de dificuldade, de eu deitar no chão do quarto, orar, chorar e dizer: Espírito Santo, deixa eu sentir que eu estou no teu colo nessa hora. Deixa eu me sentir protegida perto do Senhor. Irmãs, porque tem coisas que só o Espírito Santo vai preencher dentro de nós. Só o Espírito Santo. Então, corra para os braços dele, né? Corra, irmãs. Não fica, não, na minha igreja ninguém acredita nisso, na minha igreja ninguém busca. Pastora, na minha casa ninguém quer saber. Não, pare de colocar desculpa nos outros. Pare. E comece por você. Começou com 120. E isso chegou até os dias de hoje. Porque pessoas que recebem o Espírito Santo, irmãs, elas têm a sua vida totalmente transformada. Totalmente transformada. E eu poderia estar aqui, irmãs, falando para vocês sobre vocês terem vitória, sobre vocês serem mulher bem-sucedida, tá fazendo cura interior. Mas eu estou aqui hoje oferecendo para cada uma de vocês um conhecimento que pode mudar a vida de vocês. Não é porque a Suelen está falando, poderia ser qualquer pessoa. Mas o conhecimento que está sendo revelado aqui hoje é sobre o Espírito Santo de Deus. Esse presente que o Pai nos deu através de Jesus, para nos fazer fortes na presença dele. Irmãs, sabe por que o povo cai no pecado, cai no erro? Porque não deixa o Espírito Santo agir. Porque o Espírito Santo só está no culto. O Espírito Santo só é o louvor quando a gente canta. O Espírito Santo só é alguém que a gente fala, como diz o autor do livro que eu li nesta manhã, em que a gente diz: eu creio no Espírito Santo, mas não tem vida dentro de nós. Irmãs, está na hora da gente sair desse comodismo e a gente ir buscar o Espírito Santo, irmãs. E buscar essa presença gloriosa que vai mudar a nossa casa, vai mudar a nossa vida.
Da gente, se precisar, irmãs, pôr a cadeira lá no nosso quarto, no nosso momento de oração, coloque. Não fica dizendo assim, mas eu não sou pastora, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ei, você é uma crente salva em Jesus Cristo? Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Então, há o Espírito Santo para você. Há um poder do céu a ser revelado sobre você. Há uma atmosfera espiritual a ser liberada sobre a tua vida. Aleluia! Há um poder do céu a ser manifestado. Irmãs, o Espírito Santo quer começar a colocar sobre nós cânticos de adoração, cânticos de louvor. Irmãs, fazer-nos experimentar essas experiências gloriosas. Fazer o nosso coração começar a queimar pela presença dEle. Assim como homens e mulheres que tiveram uma experiência com o Espírito Santo e o simples fato de eles chegarem num ambiente, pessoas caíam endemoniadas. A glória do Senhor era manifestada. Porque se tem algo que vai diferenciar pessoas no meio desta geração, são pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. São pessoas que estão derramando o óleo da presença. Deus não está se importando com títulos, com cargos, com riquezas, com posições. Deus está procurando pessoas que desejem carregar a marca do seu Espírito nessa terra. Que desejam se relacionar. Eu não sei, irmãs, como tem sido o seu relacionamento. Como eu citei aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. Talvez você tenha pessoas que são próximas de você. Pessoas que são próximas, que são junto da tua casa. E talvez você tenha pessoas que são mais distantes, que você vê de vez em quando. A pergunta é, quem é o Espírito Santo? E qual é o nível de amizade que ele tem com você? Ele está morando na tua casa? Ele te vê de vez em quando? Ou é lá num culto especial que você lembra que ele existe? Quer virar uma chave hoje, irmãs? Comece a trazer o Espírito Santo para perto. Para perto. Dizer, Espírito Santo, eu não quero mais andar sozinha, mas eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter a tua presença na minha vida. Aleluia. Eu quero que, em nome de Jesus, irmãs, hoje, quando eu li uma mensagem, ou melhor, ouvi uma mensagem, ela testificou no meu coração que vale a pena esses encontros que nós temos tido aqui quinta-feira. Mas eu não quero, irmãs, ter seguidoras. Eu não quero ter pessoas para estar aqui para agradar a pastora Suelen. Eu quero ter pessoas aqui que, junto comigo, decidam buscar mais do Espírito Santo. Eu quero ver o Senhor usar vocês de uma maneira extraordinária. Quero receber assim, Deus está fazendo um mover lá na Igreja Unidos para Adorar, porque tem 3 mulheres que se posicionaram no Senhor e que decidiram fazer algo diferente. Eu quero começar a ver testemunhos lá da Quadrangular de Jardim Esperança, aqui de Ponta Grossa, que uma moça jovem, talvez cheia de situações improváveis, mas de repente o Espírito Santo começa a tomar a vida dela. Assim como as mulheres ali de Carambeí, da Quadrangular, dali da pastora Marilze, começam a ver o mover de Deus sendo manifestado. Eu não quero te ouvir pela quantidade de seguidores no Instagram, nem por você estar popular, mas quero ouvir testemunhos de que Deus está usando a tua vida, de que Deus está liberando algo sobrenatural sobre você. Irmãos, eu sinto uma presença tão gloriosa do Espírito Santo aqui. Eu não sei se você sente, mas eu sinto. Desde que eu acordei nessa manhã, era como se o Espírito Santo estivesse queimando dentro de mim. Irmãos, eu não quero que a gente só esteja reunida aqui, aprendendo teorias sobre o Espírito Santo, mas que nós aprendamos quem ele é.
que a gente anseie por essa presença, que a gente decida ter o Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Eu vou desligar a minha câmera aqui para a gente estar orando nesse momento. Aleluia! Eu creio, Espírito Santo, que Tu és real. Talvez você ainda não deu palavras de adoração ao Espírito Santo, então diga a Ele. Diga a Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele mudou a tua vida, o quanto Ele te enxergou, o quanto Ele tem te ajudado, mulher. Oh, aleluia! Ah, Espírito Santo, eu creio, Senhor, que Tu estás em nosso meio. Eu creio, meu Deus, que aonde a Tua palavra se manifesta, onde a fé, o Senhor também se manifesta. Senhor, nós estamos distantes fisicamente com essas mulheres, mas estamos conectadas num só propósito, numa só fé. Então eu te peço, Espírito Santo, começa a queimar dentro do nosso coração, começa a queimar a Tua presença dentro de nós, Senhor. Aquelas que ainda não tiveram uma experiência contigo, começa a mover, Espírito Santo, para que essas mulheres sejam atraídas pela Tua presença, sejam atraídas pelo Teu mover. Ah, Espírito Santo, queremos caminhar contigo como nosso amigo, como nosso fiel amigo que nos ensina, que nos revela as profundezas do Pai, que nos tem amado, que tem ciúmes de nós, que deseja se relacionar conosco. Espírito Santo, eu te peço que esse encontro desta noite não fique em palavras, não fique, Senhor, em sentimentos, mas que esse encontro desta noite seja marcado pela Tua presença. Que o Senhor comece a trazer sobre nós cânticos de adoração. Que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude a orar. Que o Senhor nos comece a despertar nas madrugadas. Oh, que o Senhor comece a trazer entendimento, capacitação. Senhor, não queremos ser mulheres mornas. Não queremos ser frias. Mas queremos ser mulheres cheias. Cheias da Tua presença, do fogo, do Espírito, da unção que vem do alto. Por isso, Senhor, vem nesta noite, Senhor, porque assim como o Senhor liberou sobre a vida dos apóstolos, assim como o Senhor liberou na vida de tantos homens e mulheres, libera nesta noite a Tua unção, o Teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra comece a gerar vida, que a Tua palavra comece a gerar vida sobre o coração dessas mulheres, que haja um despertamento espiritual, que haja um avivamento dos céus sendo liberado sobre a vida dessas mulheres, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que essas mulheres serão cheias da Tua presença, que elas irão incendiar esta geração, Pai. Porque eu creio que o Teu poder não ficou, Senhor, nos livros, não ficou apenas para testemunho, mas o Teu poder está para ser liberado sobre as nossas vidas nesses dias, Pai. Por isso, Espírito Santo, que a cada dia a Tua presença seja constante, a Tua presença seja verdadeira em nós. Ah, Senhor, ansiamos pela Tua presença, ansiamos pelo mover do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, amém, mulheres, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus. aleluia, glória a Jesus. O Senhor é bom em todo o tempo, irmãs. Ah, irmãs, olha, eu quero desafiar você. Eu falei de novo e vou falar de novo, né? Procure uma experiência com o Espírito Santo. Isso vai marcar a tua vida. Né? Tem um louvor
Fernanda Brum, que diz o que a tua glória fez comigo. Que quem já pisou, irmãos, na glória do Pai, quem já sentiu o Espírito Santo não quer estar em outro lugar, irmãos. Em nome de Jesus, que cada quinta-feira que a gente chegar aqui para ter esse estudo, que hajam testemunhos, que o Senhor comece a mover algo dentro da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, semana que vem, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, hoje, na nossa primeira lição, falamos aí a respeito de quem é o Espírito Santo. E semana que vem, vamos tratar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Irmãs, eu não coloquei ali quantos dias serão esse nosso encontro, porque tem muita coisa para a gente estudar. Então, a hora que o Espírito Santo falar, Suelen, muda de tema, aí nós mudamos. Amém? Senão nós vamos estudar bem a fundo. Vamos falar sobre batismo, sobre as tipologias do Espírito Santo, né? Vamos falar sobre os dons espirituais, dons ministeriais, porque eu tenho certeza, irmãs, que é isso que vai mudar muito a nossa vida espiritual. Amém? E aqui as mulheres que são fervorosas, cheias do Espírito Santo, eu quero deixar um convite para vocês. Deixa eu só pegar aqui um calendário para eu lembrar a data. Dia 17 de abril, terá uma vigília aqui em Ponta Grossa. É numa igreja aqui no bairro Los Angeles. Então, quem vem de Castro, Carambeí, é aquele primeiro bairro aqui que você entra em Ponta Grossa. Então, vai ter uma vigília ali. Geralmente, as vigílias ali começam 7 horas da noite e vão até 6 horas da manhã. A última, a gente saiu de lá 6h30. Glória a Deus, né? Mas você é livre, né? Acho que a pastora Marilza está querendo vir para cá. Dia 17/4, isso minha irmã Paola, ela sempre me ajuda. Essa irmã é meu braço direito e esquerdo aí. Eita, glória! Vai ter essa vigília, então, vai ser uma bênção. Se reúne vários ministérios, né? Ah, pastor, eu não consigo amanhecer na vigília, posso ficar até 2 horas da manhã. Amém. Fica cada uma dentro aí do seu, como diz, da sua, me fugiu a palavra, né? Mas cada um dentro da sua possibilidade. Amém? Então, é uma vigília. Eu vou postar o cartaz ali para vocês no grupo, mas vai ser uma oportunidade para estar buscando ao Senhor. Vão ter 3 ministrações de pregação, né? Um tempo de oração, vai ser bênção. Eu sempre tenho ido participar das vigílias ali, reúne bastante gente de vários ministérios e é uma bênção do Senhor. E como na sexta-feira vai ser feriado, né, da Paixão de Cristo, então não tem problema nenhum ficar na vigília. Amém? Então, eu vou postar ali no grupo. Eu vi que hoje tem umas irmãs que estão aí nos visitando. Glória a Deus. Né? A irmã Tere, do DR. A irmã Vitória. Seja bem-vinda. A irmã Glair já entrou aqui outras vezes também. Seja bem-vinda. A Thalia, também seja bem-vinda aqui da Assembleia de Deus aqui de Ponta Grossa. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, né? Vamos conectadas aí, buscando da presença do Senhor. Amém? Então, depois ali eu já posto no grupo sobre a vigília, e semana que vem, a gente vem com o coração queimando mais um pouquinho pelo Senhor. Amém? Que o Senhor tenha falado o teu coração, e mais do que falado, que agora a gente coloque em prática, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe, minhas irmãs, fiquem na paz do Senhor, foi uma bênção estar aqui com vocês nessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus, a paz.